Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Então, você assistiu o filme Joker, o filme do Joaquin Phoenix, que saiu há uns dias para trás? Eu assisti esse filme, ele já tem umas semanas, acredito que talvez tenha até um mês, mais de 30 dias, e não tem nenhum dia sequer, desde que eu assisti esse filme, que eu não tenha pensado nele, pelo menos uma vez no meu dia, em todos os dias desde que eu assisti esse filme. Realmente, o filme eu achei inacreditável, eu achei incrível. Ele foi um filme que particularmente me tocou muito e me fez pensar em algumas coisas. E como eu disse, então eu tenho pensado nesse filme tem um tempo longo. E todos os dias a minha mente tira algumas conclusões e eu puxo na minha memória algumas cenas que talvez no momento em que eu assisti o filme, não assisti ele uma única vez só. Então naquele momento em que eu estava no cinema eu não percebi, eu não consegui interpretar da maneira correta, ou então não consegui criar uma interpretação que a minha mente julgou correta para aquela cena naquele momento. Então no passar dos dias eu vim processando tudo isso e hoje eu tive uma conclusão e eu quero contar para você, tá bom? Eu quero contar simplesmente porque esse canal aqui é meu e eu acho que eu posso fazer o que eu quero, na verdade. Então é o seguinte, eu descobri hoje que o Joaquin Phoenix, na verdade o Joaquin Phoenix não, o Arthur Fleck, né, que é o Coringa interpretado pelo Joaquin, ele é um personagem, aquele personagem que foi interpretado pelo Joaquin, é um personagem extremamente forte, tá bom? Extremamente forte. E a força que a gente vê nesse personagem é muito mais compatível e parecida, muito mais adequada com um herói do que com um vilão, tá certo? Vilão. Então aquela força que a gente vê naquele indivíduo é uma força sobrenatural, tá bom? Eu poderia dizer incrível, incrível. E sempre quando a gente tá falando de de atributos que são definidos como incríveis, a gente muito provavelmente, quase sempre vai estar falando de um super-homem, de um super-herói. Então é por isso que eu digo que a força que a gente encontra nesse personagem é muito mais parecido com um herói do que com um vilão, apesar de que esse filme tende a nos mostrar ou nos ensinar sobre a origem do principal vilão, talvez, do herói que nós temos aí, que é o Batman, né? Mas eu quero falar com vocês o porquê eu cheguei nessa conclusão. Então vamos lá. O filme começa com o Arthur trabalhando, né? É um cara humilde, pelo que a gente pode perceber, triste, porque a primeira cena que nós temos no filme mostra o quão triste ele é, né? E ele é tão triste a ponto de fingir ser feliz. E veja, esse tipo de tristeza, que a pessoa é triste e finge ser feliz, nos fala também um pouco da responsabilidade que aquele indivíduo tem. Porque é isso que nós, enquanto indivíduos, devemos fazer, não é verdade? Enquanto indivíduos dentro de uma sociedade. Para a gente não chatear as pessoas, não entristecer as pessoas, nós, quando estamos tristes, nós fingimos ser felizes. E me parece muito, naquela primeira cena que nós vemos, que a força que ele faz para fingir ser feliz é uma força sobrenatural. Então essa é a primeira pista que nós temos do quão forte ele é. Meu Deus, ele realmente naquela cena ele parece estar muito triste. E em igual proporção ele parece estar tentando ser feliz ou parecer feliz. Tá bom? Então, na próxima cena que nós temos é ele trabalhando em uma rua, tá bom? E parece que ele tá tentando chamar a atenção das pessoas para uma loja em particular, né? Que logo depois a gente vai saber que a loja tá falindo e ela quer vender o máximo possível. Então ele tá como palhaço, tá bom? Fazendo graça e nesse momento a gente consegue perceber que aquele palhaço que está trabalhando, ele é um palhaço muito contente com o que faz. Muito feliz. Então a gente vê esse antagonismo, mas meu Deus, esse é aquele mesmo indivíduo que parecia estar desmoronando por dentro e agora ele tá com a cara mais engraçada do mundo, ele parece estar se divertindo pra valer enquanto ele trabalha na frente dessa loja. Que coisa estranha, é a primeira coisa que a gente percebe. Então ele continua trabalhando, fazendo o que ele faz e aí imediatamente alguns jovens, adolescentes roubam a placa que ele tá segurando. E essa parte é muito chata, porque a gente gosta de ver ele trabalhando. Esse é o tipo de cena que a gente gosta de ver. A gente fica feliz vendo ele lá, então ele é interrompido por esses garotos que roubam a placa que ele tem na mão. Então ele vai correndo atrás dos garotos. E adivinha só, no momento em que os garotos vão para um beco, ele vai correndo atrás dos garotos no beco, então ele leva uma porrada daquela placa que ele estava segurando. Um dos garotos usa a placa que ele estava segurando para
trabalhar para bater nele, então a placa explode e ele vai pro chão. Tá bom? Com aquela porrada que ele tomou. Então juntam mais ou menos meia dúzia de adolescentes e começam a bater nele. E agora eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Eu não sei se você notou isso. Eu não sei se também foi uma coisa da minha cabeça, porque eu assisti o filme só uma vez, mas eu tenho a impressão muito forte de que um dos garotos que estavam batendo nele incentivou os outros garotos que também estavam batendo nele, dizendo o seguinte: olha, batam nele com força porque esse cara, ele é forte. Esse cara é um cara durão. Eu tive a impressão que um dos rapazes disse isso. Vamos lá, bate nele porque esse cara é durão, esse cara é durão. E ele dizia isso enquanto chutava, e incentivava os outros a chutar também com mais força. E eu fiquei pensando, cara, aquele sujeito que a gente viu é um sujeito bem magrinho, tá bom? O Joaquim conseguiu afinar bastante o corpo para interpretar o Coringa, né? Aquele personagem. Então ele é uma pessoa muito magra, ele parece ter uma estatura média. E eu fiquei pensando, por que aquele menino disse que aquele sujeito era um sujeito durão e forte? Ele não parece ser nem um pouco durão. Fisicamente falando, né? Visualmente falando, ele é magro, ele é baixo, ele tá vestido de palhaço. Que tipo de força um indivíduo desse passa? Então eu descobri que, na verdade, o Arthur, ele não... Aquela cena que a gente viu não é uma cena rara ou uma cena especial, do tipo, aqueles garotos levantaram naquele dia e resolveram infernizar a vida do Arthur. Não foi isso que aconteceu. Muito provavelmente, por aquela frase que a gente viu solta ali no meio da bagunça, aqueles garotos sempre infernizavam a vida do Arthur. Sempre, com frequência, enchiam o saco dele. Muito provavelmente ele já deve ter levado, se não levou outras surras, levou outros insultos, outros desgostos daquele garoto, e aqueles garotos não conseguiam fazê-lo parar. Todas as vezes ele voltava a trabalhar na mesma rua ou na mesma loja ou com a mesma aparente felicidade, e aqueles garotos não conseguiam tirar o sorriso do rosto dele. Era o que eu percebi. Então aí tudo faz sentido. Por isso que enquanto eles chutavam o Arthur, eles falavam: chutem com mais força porque ele é um cara forte. Todas as vezes nós os chutamos e ele continua aqui, voltando e sorrindo, voltando e fazendo graça. Então chutem com mais força porque ele é um cara forte. Faz sentido isso pra você? Segunda pista que nós temos: ele é um cara muito forte. Mas tudo bem, eu consigo entender por que o Arthur, ele volta sempre a trabalhar e volta sempre a mostrar essa força que ele de fato tem. Vocês vão ver que ele de fato tem essa força. Afinal de contas, ele tem boas razões para sorrir também na vida, tá? Isso tudo que a gente viu, né, até esse momento do filme, não é só desastre, não é só caos, porque o Arthur, adivinha só, ele tem uma mãe incrível. O Arthur tem uma mãe incrível, tá bom? E é uma mãe incrível que eu imagino que deu muito carinho para ele em toda a vida, tá bom? É uma mãe solteira e você conhece o tipo de caráter que tem uma mãe solteira, não é verdade? São mulheres extremamente fortes, né? Que precisaram se desdobrar, vencer o preconceito da sociedade, vencer o preconceito dos familiares, dos amigos, talvez, para criar um filho sozinho. Vencer a dificuldade financeira para criar um filho sozinho. São mulheres poderosas e com um nível de amor que eu também vou definir aqui como sobrenatural. Tá bom? Elas amam muito seus filhos, então o Arthur tem motivo sim para sorrir. Vocês podem ficar tranquilos, eu também posso, porque tudo isso tem um porquê, né? Ele apanha, ele recebe insultos, ele tem dificuldades, mas ele pode sim voltar a sorrir. E isso é tão real que uma das coisas que o Arthur mais se orgulha na vida é de ser útil para a mãe dele. Uma das coisas não, é a coisa que ele mais se orgulha na vida dele, é de ser útil para a mãe dele, de ser o homem da casa e de cuidar da mãe que tanto o ama, né? E a gente pode perceber esse orgulho que o Arthur tem no filme quando ele está assistindo o show com a mãe dele, um show de TV, e por um momento ele imagina algo, tá bom? E essa é a primeira vez, eu acho, que a gente consegue perceber que o Arthur ele tem uma imaginação muito fértil. Ele imagina que ele está dentro do show.
E dentro do show, em algum momento as pessoas olham para ele da plateia e o apresentador do show pede que o Arthur desça para o palco, né? Mas antes que ele desça para o palco, o apresentador faz alguns questionamentos e pergunta quem é ele, o que ele faz da vida. E veja bem, caramba, quando alguém nos pergunta o que nós fazemos na vida, quem somos nós, a gente frequentemente cita aquilo que nós mais nos orgulhamos. Por exemplo, se eu te perguntar quem é você, muito provavelmente você vai falar, ora, meu nome é fulano de tal, eu sou um estudante de medicina, eu sou um estudante de fonoaudiologia, eu trabalho na Petrobras, eu trabalho na Rede Globo. Ou então você pode falar assim, meu nome é fulano de tal e eu jogo bola, porque é a coisa que você mais gosta de fazer, porque você tem muito orgulho de trabalhar na Petrobras, porque você tem muito orgulho de ter passado no vestibular de medicina e está estudando para se tornar um médico, uma médica. Na verdade, então é por isso que a gente cita aquilo pela primeira vez. E o Arthur, adivinha o que ele respondeu? Uma das partes do discurso dele, a parte principal do discurso, na verdade, era sobre a mãe dele. E ele falava, minha mãe mora sozinho, eu moro sozinho com a minha mãe, o meu pai nunca esteve presente e eu, desde novo, fui o homem da casa. E I take good care of my mom. Eu lembro dessa frase. Ele estava dizendo, eu cuido muito bem da minha mãe. Era algo que ele se orgulhava, tá bom? Então, o apresentador pediu que ele descesse, o apresentador disse que queria ter um filho como ele. E isso mostra também outra necessidade do Arthur, né? Uma figura paterna. Então tudo bem, a gente conseguiu ver que ele sofre muito, é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa extremamente triste, uma pessoa extremamente responsável, porque apesar de sentir aquela tristeza, ele não deixa se abater e ele se esforça para parecer feliz para a sociedade. E a gente viu que ele é uma pessoa que ama muito a mãe dele e tem muito orgulho de cuidar dela. Perfeito, ele tem todo motivo para continuar então se esforçando, não é verdade? Então um dia as coisas mudam. Um dia, quando ele entra em contato com alguém, ele descobre que a mãe dele, no passado, recebeu um diagnóstico de esquizofrenia, loucura, sociopatia, alguma coisa que fazia a cabeça dela não funcionar com tanta lucidez quanto a cabeça das pessoas normais. Então ele ouviu falar que a mãe dele tinha um filho adotado. Então ele foi investigar. E ele foi até um hospital psiquiatra que ele ouviu falar que a mãe dele esteve internada nesse hospital. Então ele conseguiu acessar alguns documentos e adivinha só, descobriu que a mãe dele foi uma pessoa terrível quando mais jovem, que resolveu adotar um filho porque ela quis criar uma imagem, quis, na verdade, aplicar um golpe em alguém, um homem muito rico para quem ela trabalhou durante a juventude. Então ela adotou um filho e tentou falar que o filho era daquele homem rico que era o patrão dela. O golpe parece que não colou, então ela arranjou vários namorados dali pra frente, quando ela fracassou em aplicar esse golpe, e ela, junto com os vários namorados, maltratavam muito esse filho adotivo. E os relatos que a gente tem nesse documento é que o menino ficava amarrado a algum lugar, espancado, sofrido, com fome e com sede. Era mais ou menos esse o relato que a gente tinha nos documentos. E adivinha quem é o menino que foi adotado? E agora aqui vem uma parte interessante que eu vou te contar e provavelmente você vai falar assim, caramba, isso realmente aconteceu? Eu nem me lembro disso. Em uma das cenas que a gente vê o Arthur interagindo com a mãe dele, e ele conta de um desejo do coração dele, que era fazer stand-up, né? Trabalhar com piada, com humor, e tocar as pessoas, fazer as pessoas sorrir, né? Por exemplo. Ele conta isso pra mãe dele, e a mãe dele vira pra ele e fala assim, meu filho, mas pra trabalhar com comédia, você não precisa ser engraçado? A mãe dele diz isso pro filho dela. E quando eu tava no cinema, eu saí do cinema e eu esqueci dessa cena. Provavelmente porque o meu cérebro, por ter entendido que a mãe dele era uma mãe amorosa, não encontrou sentido nessa frase. Falou, poxa, por que a mãe dele, que o ama tanto, falaria uma bobagem dessa? Machucaria os sentimentos do filho tão
ferozmente. Por que ela falaria isso? Então o meu cérebro provavelmente mandou essa imagem para algum lugar da minha mente que eu não conseguia acessar e eu esqueci aquilo simplesmente porque não fez sentido, né? A nossa mente faz isso. Quando a gente não encontra sentido em algo, a nossa mente joga fora. Mas esses dias eu me lembrei dessa cena e eu falei, caramba, por que a mãe dele disse isso para ele? E eu encontrei a resposta. O Arthur, ele era uma pessoa que tinha uma incrível imaginação, tá bom? Incrível imaginação. A gente conseguiu já perceber isso desde o início do filme. Então eu entendi que a mãe do Arthur não foi uma mãe amorosa. A mãe do Arthur não era uma mãe amorosa. A mãe do Arthur, desde sempre, foi uma mãe horrível, tá bom? Uma mãe terrível, daquelas que espanca o filho, os mantém amarrado com fome e com sede. Tá bom? O Arthur, aquelas imagens que a gente viu no filme da mãe dele sendo uma mãe boazinha e amorosa, era imaginação do Arthur. O Arthur imaginava a mãe dele daquela forma. E aquela única cena, aquele único trecho que a gente viu da mãe dele sendo uma escrota, foi a única pista real que os roteiristas do filme deixaram pra gente, pra que a gente entendesse como que o Arthur conseguiu encontrar uma forma de sobreviver àquela vida e àquela sociedade terrível com quem ele convivia. A mente do Arthur resolveu reprimir, né, e a gente sabe que esse é um dos mecanismos de defesa do ego, né? Ele reprime aquilo que machuca o ego para que ele consiga sobreviver e permanecer respirando ainda. Né? Então ele reprimiu aqueles comportamentos terríveis da mãe e ele recebia, eu imagino que todos os dias, aquele rancor, aquele ódio, aquela ignorância, aquela rigidez absurda da mãe, e ele ignorava e ele criava uma resposta que ele classificava como adequada, que é uma resposta amorosa. E ele fazia isso não só com a mãe, mas acredite, com a sociedade inteira. Então ele recebia o rancor daqueles jovens todos os dias e ele voltava no outro dia para trabalhar sorrindo. Ele recebia o rancor dos colegas de trabalho e ele voltava para trabalhar todos os dias sorrindo, né? Ou pelo menos tentando sorrir, que é o que a gente vê na primeira cena do filme, né? Ele forçando um sorriso muito largo. Meu Deus, então agora eu só estou pensando, quem é o vilão desse filme do Joaquin Phoenix? Quem é o vilão que a gente vê nesse filme? É o Arthur Fleck ou é a cidade e as pessoas que o rodeiam? Sabe, é o Arthur Fleck que é o vilão nesse filme, pelo menos, nesse filme, ou é Gotham e a mãe dele? Né? Gotham, eu digo a cidade, os colegas de trabalho, o chefe dele, os adolescentes, as pessoas que passavam por ele e passam todos os dias e não ligam para o que aquele ser humano está sentindo. A própria terapeuta dele. Ele diz, all I have is negative thoughts, né? Ele diz isso para a terapeuta. A terapeuta vive perguntando para ele, você tem pensamentos ruins? E ele diz, doutora, você não está me escutando, você não me entende. Tudo que eu tenho são pensamentos negativos, né? E até os 30 anos de idade, que é o que aquele ator parece ter, mais de 30 anos de idade, aquilo só foi pensamentos, né? Ele nunca transformou esses pensamentos em ações, ele nunca foi mal. Do contrário, ele sempre manteve o bom cuidado com a mãe, a resiliência no trabalho, né? E ele manteve firme a sua atitude de um bom cidadão. O Coringa que a gente vê estampado na pessoa do Joaquin Phoenix é um homem muito forte, tá? Que resistiu durante a vida inteira sem machucar ninguém, né? Até um momento que ele não aguentou, aí a gente viu então o Coringa matando e se revelando como um criminoso, né? Mas antes disso, um homem mais forte do planeta, né? E eu quero terminar esse vídeo agora com uma reflexão. Em qual momento da vida do Arthur Fleck exposta nesse vídeo você teria desistido? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra você. Você teria desistido no sentido de se matar, talvez? Ou de matar outras pessoas? Em qual momento você teria feito isso? E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer com cuidado, né? Porque
A gente faz essa reflexão, às vezes, por exemplo, eu estou fazendo essa reflexão dentro do meu quarto. Agora é noite, eu passei um dia inteiro andando no meu carro, vestindo boas roupas, comendo o que eu quero e chego à noite no meu quarto para dormir em uma cama agradável. Recebi amor da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu pai, dos meus irmãos, da minha namorada. Então, fazer essa reflexão, às vezes na nossa vida, você deitado na sua cama, dentro do seu carro, talvez seja um pouco difícil, né? Porque o ambiente em que a gente vive pode influenciar de forma errada a resposta que a gente procura na nossa mente. Então tenta se esquivar disso tudo. Tenta se colocar na vida do Arthur, tá bom? E agora tenta pensar, em qual momento dessa vida terrível eu teria desistido? Então é isso, sei lá, pense nessas coisas. Claro que não é uma questão extremamente importante, afinal de contas o Arthur Fleck ele é um personagem, não é uma pessoa, ainda bem que a gente não tem que lidar com uma pessoa real como aquela. Gotham City nem sequer é uma cidade verdadeira, não é? Então a gente pode tirar, eu acredito, certo proveito só da reflexão. Então pense nisso, em qual momento daquela história que a gente assiste no filme Joker você teria desistido se você fosse exatamente aquele personagem, vivendo exatamente aquela vida, aquela realidade. E pense também, quem é o vilão exposto nesse filme? Tá bom? Nós deveríamos criar estratégias para nos livrar de indivíduos como o Arthur Fleck, ou nós deveríamos criar estratégias para nos livrarmos de cidades como Gotham City? De indivíduos, de uma sociedade como a sociedade de Gotham City. Quem é o vilão? E em qual momento você desistiria? Beleza? Até mais. Tchau.